Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco, hoje com duas celebridades do nosso litoral norte. Quero agradecer primeiramente aos patrocinadores, né? A Joalheria Silva, a Casa Líder, Consultora Halp, Verano Condomínio, Bairro Brisas, Amalfi, Novo Lar e Lucimília. Então, iniciando, queria que as duas celebridades aqui do nosso litoral se pronunciassem, falassem, que vamos começar para o nosso amigo aqui, depois o outro amigo, não quero falar o nome, fazer essa expectativa. São pessoas que eu conheço há anos, são corretores do mais alto gabarito e um nível social e cultural muito grande. Não é todo mundo que a gente chama para o podcast Corretor em Foco, porque a gente tem tradicionalmente, a gente só chama realmente quem faz diferença no mercado. Então, vamos iniciar. Bom dia, eu sou o Arlan, sou morador de Xangri-Lá. Hoje sou sócio proprietário da Litoral Imóveis Class. Faço parte também hoje da Associação dos Corretores de Xangri-Lá, SOCIX, junto com o meu amigo que vai participar do podcast aqui. Sou casado com a Gabriela, tenho 2 filhos, Bernardo e Betina. Estou no mercado imobiliário há 16 anos já. E aí estamos aí para bater esse papo aí, trocar ideia. É importante que o nosso espectador, a maioria é Spotify, né? A gente tem hoje quase 4.000 visualizações mês e é Brasil, né? E o nosso litoral é diferente, né, Arlan? Sim. Depois tu vai ter que contar a história, como é que tu chegou, tanto Sim. o Alessandro como você, como é que vocês chegaram até aqui. Vamos lá, Alessandro? Vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu sou o Alessandro Andrades, sou sócio proprietário da imobiliária Cubi Casa em Condomínio, imobiliária que foi inaugurada em 2019. Minha experiência do ramo imobiliário é de 23 anos, completados esse mês. Também sou casado, pai do Murilo, que trabalha atualmente comigo, minha esposa também, meu irmão. Então, a gente tem uma empresa mista, vamos dizer assim, né? Uma boa parte familiar e uma outra parte da equipe de corretores, então, que nos ajudam. E também aí, a gente, assim como o Arlan, a gente vem atuando na gestão da associação agora esse ano e trabalhando em prol do mercado imobiliário para ajudar, acho que melhorar o nível do mercado, sempre ouvindo os parceiros, com participação também dos empresários, dos incorporadores. E é um prazer estar aqui, ser convidado pelo teu podcast. Então, ficamos à vontade para trocar ideias e passar aí um dia de conversa. Show de bola. O podcast sempre é uma verdade que a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? É uma palavra, é um recado que pode mudar a diferença, principalmente o corretor que está iniciando, né? Mas, Arlan, como é que tu começou? Tu não nasceu corretor de imóvel, né? Não nasci. Agora as crianças estão querendo ser corretores de imóveis porque existe muitos prêmios, existe um glamour muito grande, né? Sim. Mas como é que tu chegou até a corretagem? Bom, como eu já falei, eu nasci, me criei aqui em Xangri-Lá, né? E aí depois Quem nasce em Xangri-Lá é o quê? Xangrilense? Xangrilense, E Capão é bicuíra, né? E aí, comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai trabalha na construção civil. Comecei a trabalhar como ajudante, o servente, como diz, né? E aí, eu sempre via um corretor passar na frente da minha casa, que ele está até hoje no mercado, que é o Jairo Ribeiro, que trabalhava na Casa Líder, o Jairinho, mais conhecido como Jairinho. E aí, o Jairo sempre passava na frente da minha casa com carro bom, com moto e tal, né? E aquilo ali sempre me chamava atenção, assim, né? Porque se ele estava conseguindo conquistar aquilo ali, eu via que poderia ter uma possibilidade ali também, uma oportunidade de eu entrar para o ramo e também conquistar o que eu queria como objetivo, né? E aí, um certo dia, estava na obra com meu pai, né? E aí, cansado ali daquela coisa ali, né? Que a gente sabe que é um pouco mais difícil. Aí eu falei para meu pai, vou entrar no mercado imobiliário, vou trabalhar em imobiliário e tal, e vou me focar nessa profissão e tal, E aí, fui pedir serviço para o Bill, na sua casa. Tu iniciou com o Bill. Aí comecei como agenciador com o Bill. Comecei com o Bill, fui lá falar com ele, no outro dia já comecei a trabalhar. Num dia eu decidi, no outro dia eu já estava trabalhando como agenciador. Show. Aí fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando com o Bill. Fiquei 1 ano e meio de agenciador, depois fiquei mais 1 ano
trabalhei como corretor de locação numa temporada, e aí depois virei corretor oficialmente. Aí comecei a trabalhar como corretor, gostei, achei muito bom assim e tal, de tu servir as pessoas, de ajudar elas a realizar os sonhos delas e tal. E aí eu saí do Bill e fui para Paulo Garcia, que na época era uma imobiliária assim, que era uma escola assim, tinha um time forte e tal, né? E ali, de fato, eu aprendi realmente o que é ser corretor de imóveis, assim. Realmente ali eu entrei de cabeça para dentro do ofício, assim, e sempre me destaquei, assim, né, entre as equipes. Eu era o mais jovem da equipe e eu sempre ficava entre os 3 primeiros colocados, assim, né, na meta anual e tal, né. E aí ali na Paulo Garcia eu fiquei 6, 7 anos, mais ou menos, trabalhando como corretor. E aí depois eu fui convidado para ser sócio da Litoral Imóveis Class, que estou até hoje. Faz 8 anos que a gente está na Litoral Imóveis. E aí já estou numa parte mais de gestão, né? Mas também não consigo largar a venda, né? Porque é uma cachaça brava. Mas essa é um pouco da minha história, assim. Mas é importante, né, Arlan, para as pessoas que estão ouvindo, principalmente quem está iniciando na profissão, tu vê que tem todo esse período aí tu não ficou trocando de galho em galho, né? Hoje os corretores têm o hábito, essa nova geração, de em 6 meses não vender, querer mudar de imobiliária, achar que o erro está na imobiliária. O erro está em si. Porque nós profissionais autônomos, a gente faz o nosso salário. O ano passado eu efetuei 15 milhões em venda e os meus colegas tinham a mesma condição de mim, mas não efetuaram esse valor porque não se dedicaram. Então é muito mais do que cada corretor, né, Alessandro? Então é importante o testemunho dele para ver como a construção dele, porque eu estou do outro lado, eu conheço o Arlan e o Arlan tem números expressivos, já foi campeão de vendas em algumas coisas, e ele tem números expressivos. E tu vê que é aquele ditado, como se diz antigamente, né? Pedra que tanto rola não cria limo, acho que é isso, né? Então ele é o maior exemplo de como tu persistir, treinar, se esforçar e um dia após o outro se torna um grande profissional. Parabéns, Arlan. Obrigado. Mas vamos aí, Alessandro. Bem, a minha história é mais antiga um pouco, né? Eu comecei em 2002, também na imobiliária Sua Casa, lá com o Bill. Eu morava em Porto Alegre, na região metropolitana, trabalhava numa área de recursos humanos. E até que um dia surgiu uma questão, quem sabe trabalhar numa imobiliária, estão precisando, até assim, lá no início se falava, estão precisando de alguém que entenda de informática. E eu acho que na época eu era um pouco curioso sobre isso. E vim fazer uma... Tu começou no TI, então. Dá para se dizer assim, né? Que eu entendi um pouco dessa parte. E eu não conhecia o mercado imobiliário, não tinha noção do que era, né, uma imobiliária. E eu vim falar com o Bill, isso era já início de agosto, assim. E também fiquei uma tarde conversando com ele e ele disse, eu não preciso de alguém da parte de informática, eu preciso mesmo corretor de imóveis aqui. Daí, mas como é que é corretor, né? Como é que faz, né? Vende casa. De onde vem, o que se alimenta? Sim, daí, assim, mas e vende todo dia? Como é que faz, né? Daí, não, todo dia não vende, né? Mas eu sei que em uma semana eu estava ali na imobiliária e também conhecendo... Até acho que foi um ponto lá no início que eu fiquei, acho que uma semana na imobiliária só acompanhando e vendo como é que era a funcionalidade do escritório, né? Sempre fui muito curioso quanto a isso e tentar, assim, achar alternativas de melhoria. Enfim, daí foi, mas comecei a trabalhar também, fazer agenciamento, daí já logo em seguida veio o verão, trabalhei como corretor de aluguel, então passei aquele verão ali, né, para ter algum rendimento e em pouco tempo daí eu passei para corretor. Então, mas era um mercado assim, em 2002, o mercado era totalmente diferente do que é hoje, né? O que eu diria assim, um mercado offline. Então a gente realmente tinha que ter muita resiliência. Eu acho que isso foi uma questão assim, o pessoal diz: corretor tu tem sucesso, né? Mas, olha, eu acho que ao longo dos 23 anos tu tem que reunir alguma coisa, né? Porque também é com muita persistência. E eu acho que um ponto também que dá para tocar assim que é importante tu nunca entrar ano e sair ano sendo a mesma pessoa, né? Acho que sempre tentar tu buscar conhecimento, né? Te aprimorar, porque o mercado, todas as áreas, elas vão tendo uma melhoria, né? Seja técnica, de performance. Então, assim, o corretor, como profissional, ele precisa fazer isso, acompanhar esse processo, né? Que é do universo, um processo de melhoria, né? Universal. Então, isso foi até eu... Depois eu passei até 2004, daí de 2006
2006 em diante, fiquei na CP Imóveis daí, porque ela tinha uma loja aqui em Atlântida, né? Depois trabalhei em Porto Alegre, lá também na CP, até voltar em 2019, não, melhor, 2012, vir definitivamente para Xangri-Lá e ficar aí até os dias de hoje. É bem como tu falou ali, sabe que eu quando palestra eu falo bastante assim que a corretagem, a profissão de corretor de imóvel é uma profissão tão boa que ela, por qualquer outra profissão que tu não tenha se realizado, tu consegue vir para o ramo imobiliário e utilizar ou usar algumas técnicas que tu aproveitou em toda a área. O próprio Orlando trabalhou na construção civil para vender uma casa, ele entende do que funciona. Eu construí 3 casas em condomínio e 2 fora. Eu não ganhei dinheiro construindo casa, mas o que eu aprendi em construção serviu para mim dizer, eu tenho que ser corretor. É o que eu gosto de fazer, eu não quero me incomodar com aquilo. Mas me fala um pouco do teu cotidiano, que hora tu acorda, o que tu come, o que tu faz. Bom, a minha rotina hoje, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tem 4 e 10 anos, né? Então, eu me acordo cedo para fazer academia, 5h30 da manhã. Faço academia às 6 horas, né? 3 vezes por semana, no mínimo. Chego no escritório 8 horas da manhã, né? E começo a organizar o meu dia, assim, né? Ajudar corretor, visitar cliente, olhar imóvel, né? Pegar a estrada, né? Que é o feijão com arroz, o processo da venda que todo mundo conhece, né? E aí, nós, né? Mais antigos, novos, não pegam muita estrada. Os novos estão mais online, assim, né? Ontem eu tive uma mentoria com o pessoal de São Paulo e eles não visitam os clientes deles na própria cidade deles. Que nós, assim, é inacreditável, né? Mas vamos lá. A gente aqui, para o pessoal entender, né? A gente visita os clientes aqui a 130 quilômetros no mínimo aqui, No mínimo, da onde a gente está trabalhando, né? Então, e o corretor mais antigo, ele faz isso no mínimo umas 2 vezes por semana, 1 vez por semana, né? Investe, vai lá e conversa pessoalmente com o cliente, porque a gente entende que isso faz com que tu acelere, né, o processo da venda, né? Tu consegue acelerar olhando pessoalmente, conversando, entendendo o que a pessoa está procurando, o que ela está necessitando, né? Às vezes pelo WhatsApp tem 10 corretores que estão conversando pelo WhatsApp e aí tu não consegue, tu é só mais um ali e aí fica mais difícil de E tu mostra autoridade, né? Estando junto com a pessoa. Tu mostra que tu é diferente, né? Melhora o relacionamento com o cliente, né? Consegue ter uma percepção diferente também. Às vezes o cliente está pensando em algo que não condiz até com... Ou pode ser algum imóvel diferente, algum condomínio diferente, uma casa, alguma coisa. Mas o fato de tu ter esse tipo de ação assim durante a tua rotina de trabalho ali faz com que tu acabe se destacando, né? Quem viaja mais, assim, por exemplo, na nossa região aqui, tem resultados melhores. Isso é uma coisa que está comprovado, assim, né? Claro que tu também tem que entender de pessoas. Tem a outra parte que tu tem que se profissionalizar, tem que se qualificar, tem que fazer uns cursos, entendeu? Para te entender como tu vai se comportar na frente de uma pessoa que é assim, que é assado, né? Então, tem todo esse processo para fazer também, né? E tu, Alessandro, o que tu come, o que tu dorme, o que tu faz? Como se alimenta? Uma rotina também, acho que de disciplina, assim. Faço academia 4 vezes por semana, então levanto 6 horas. Daí eu fico na academia das 6h30 até as 7h30, 8 e pouco eu estou no escritório. Então a gente tem, né, um time mais enxuto, uma imobiliária que é um sistema diferente aqui em Xangri-Lá, que a gente não tem uma vitrine, né? Acho que é o único modelo de escritório, assim, o de vocês, né? É o único modelo. Então, e ali, então, passa uma boa parte do dia, né, com essas demandas ali de cada corretor. Então, o pessoal me procura com alguma ideia, ou solicitando alguma sugestão. Então, assim, a gente troca muita ideia e o time esse ambiente, ele acaba sendo muito bom, porque a gente sempre fala assim, está dentro do nosso código de conduta, né? E a gente não perder tempo com problemas, né, de primeiro nível, que eu digo assim. Que é aquela questão, assim, às vezes, de uma falta de disciplina, um corretor que tem um comportamento inadequado. Então, nosso ambiente ele é muito bom nesse aspecto. Isso aí contribui para a nossa performance. Então, a gente vê que... Então, eu passo o dia ali, daqui a pouco também, a questão de viagens, atendimento... A gente tem um processo que é
de procurar sempre também atender o cliente, né? E aonde o cliente está, como, né, como é a demanda local, como o Arlan estava falando anteriormente. Sim. Então, eu fico ali, depois, né, pratico tênis também, 2 vezes por semana, procuro pelo menos manter esse esporte, né, como um hobby. E também ajuda, né, às vezes tu sair um pouco do teu... Da rotina. A gente sempre fala que tem um colega que comenta que é o ócio criativo. Então, ele também... Só que no caso dele, ele vai às sextas-feiras, ele bloqueia a agenda. Tem a minha terapia também que eu faço, que eu esqueci de falar também. Então, o Arlan até tem que cuidar, porque é atirador profissional e é sempre o primeiro colocado, né? Então, eu até tava brincando assim, os corretores têm que se cuidar, né? Porque o cara atira bem também. E daí... Então, assim, a gente acaba vivenciando muito o ambiente de imobiliária, né? E dá esse suporte para os corretores. Então, o time que está lá sabe que tem esse suporte. Ao mesmo tempo, também, eles têm a sua responsabilidade, né, de um compromisso de respaldar aquilo que a imobiliária oferece como estrutura, né? Porque isso é bem importante. Então, acaba criando essa unidade. E a gente passa... E acaba... Sabe, o tempo passa tão rápido que quando a gente vê, passou uma semana, tá na metade do mês... É verdade. A gente está falando assim... Já estamos em setembro. Exatamente. Né? Sabe? Essa semana, ontem mesmo, eu falei ainda, hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta. Então, assim, o tempo está muito... Claro, a gente sabe que está muito acelerado em função da tecnologia, coisas todas. Hoje estão tudo muito online, né? E aí isso acaba acelerando demais. A gente vê, já é final do ano. Então, mas é bom, é bacana, né? Muito bom, muito bom. Então, basicamente é isso, né? Então, eu até num outro programa que eu participei, eu comentei que a gente faz aquele one-on-one, né? Do Matheus Lambert. Isso, vai ser entrevistado hoje. E daí eu até comentei com ele, assim, que a gente faz o processo de one-on-one permanente na imobiliária, sabe? Com o corretor ali. Quando a gente vê que a pessoa está um pouquinho com alguma... Sai um pouquinho, vamos dizer assim... Fora do normal ali, né? Daí tu já vê o que está acontecendo e tal, o que precisa, algum apoio, né, mais próximo. Hoje tem as pessoas, né, a gente... Às vezes também, acho que a parte da gestão... A gente lida muito com aquela questão, né, de colocar todos no mesmo, num ranking, numa coisa assim. E a gente está, né, o corretor, ele também tem suas demandas, às vezes particulares, familiares, né, que impactam no desenvolvimento. Então, assim, ter um pouquinho desse olhar, desse cuidado, ver o que está acontecendo. Isso também, às vezes, contribui. Olhar mais amigo, assim, né? Uma coisa mais... Saindo um pouquinho do profissional, indo para um lado mais pessoal, assim, para entender o que está acontecendo na vida da pessoa, né? A gente faz essa conversa, né? Esse acompanhamento, assim. E você, Arlan, me fale de uma venda inesquecível. Pode ser por valor, pode ser por sentimento, pode ser por alguma coisa que tenha te marcado, assim. Bom, uma venda inesquecível para mim é a minha primeira venda, né? Isso é uma coisa que jamais eu vou esquecer, né? Isso foi no início lá na sua casa, né? Eu sempre fui um cara, assim, muito focado, assim, sabe? Quando eu entrei para a profissão, eu não tinha tempo para perder, apesar de eu ser jovem e tal, né? Mas eu, por exemplo, hoje sou casado com a minha mulher desde quando eu namorei ela. Então, só tenho uma mulher, bacana, entendeu? Isso é legal. Então, assim, e aí eu entrei para a profissão e digo, não, eu tenho que fazer acontecer, porque é uma coisa muito fácil. Para mim, eu vi assim, porque eu tenho o telefone, é só eu ligar para as pessoas. Né? Eu falo 2, 3 minutos com uma pessoa. O risco é deles, o capital é deles. Eu vou ter que melhorar a minha comunicação, porque no início eu fazia um script, eu tinha uma cadernetinha, né? E eu fazia um script do que eu ia, como é que eu tinha que fazer. Tinha que me identificar, tinha que falar de onde eu era e tal, o que eu ia perguntar. Eu criava um roteiro para mim ali, né? E aí eu comecei a melhorar isso. Eu comecei a ligar. E na época, assim, eu não tinha cliente. E como era uma época muito offline, entendeu? E aí o Bill, ele deixava as agendas deles antigas ali. E daí eu falava pro Bill, me dá tuas agendas antigas que eu vou ligar para todos os teus clientes. E daí, às vezes, na agenda tinha assim, fulano quer comprar casa em Atlântida. Eu ficava enlouquecido, né? Mas eu ligava e o cara já tinha comprado. Até que um dia, assim, né? Tanto que o cara bate. Liguei para um cara que tinha um terreno no Las Dunas. Liguei pro cara. Foi uma venda bem simples, né? Não, eu liguei para ele para oferecer um terreno no Ventura, que era 150 mil o terreno no Ventura. Um terreno de fundos Faria Verde.
Pá, seu fulano, seu Paulo, olha só, tá, eu tô com um terreno, pá, pá, pá. Aquela conversa de corretor iniciante, que é barbada e tal, aquela coisa mais... Lembrando, gente, só um minuto, Orlando. Barbada, Rio Grande do Sul, é bolacha quebrada, é quente, que são outros pronomes no resto do Brasil, Sim. que é uma oportunidade de negócio, senão alguns não vão entender. É o imóvel que está bem abaixo do valor de mercado. Né? Mas depende do corretor que fala também, né? Porque às vezes tudo para o corretor é bom negócio. Né? E aí o seu Paulo, liguei para o seu Paulo tem um terreno assim e tal. O seu Paulo, não, eu não tenho interesse. Mas liga para minha filha, que a minha filha está aí na praia olhando imóvel. E aí veio a oportunidade, né? Fiquei ali meses ali. Liguei para a filha do seu Paulo e eles estavam comprando um terreno no La Plage, né? E já estavam olhando imóveis há 2 meses com o corretor, da Paulo Garcia até, inclusive, na época. E aí eu, não, vou te mostrar o Ventura, e daí ela, não, pior que o Ventura foi o único condomínio que nós não olhamos. O resto, tudo nós já olhamos. Cara, eu fui lá, mostrei o terreno e eles, não, o terreno é meu. Eu vou comprar o terreno. Legal, cara. Só que daí, assim, ó, eu sem experiência nenhuma, com documento, com nada, sem suporte, que hoje, quando tu entra numa imobiliária, tu tem um suporte, tu tem um respaldo do gerente, do dono da imobiliária, para te auxiliar, tem jurídico, tudo, né? E eu sem o suporte, Cara, eu comecei a fazer tudo sozinho. Falava com a Liane lá da Arcádia para fazer a sessão do Ventura. Cara, era documento que eu não entendia. Cara, eu fiz um contrato meia boca. Cara, foi um negócio assim. Isso ficou muito marcado para mim, porque foi uma coisa que eu insisti bastante, eu persisti bastante. E chegou um momento que veio a oportunidade. Aí eu fiz esse negócio. Aí esse pessoal me indicou um outro amigo deles, eu vendi um outro imóvel, daí no mesmo mês, até coincidentemente, no mesmo condomínio. E esse me indicou, daí o pai dela comprou depois, num condomínio. Sim, que ele não tinha interesse porque ela tinha comprado. E aí foi dando uma sequência, assim, sabe? Daí eu fui entendendo, né, cara? Pô, tem que atender bem, tem que dar pós-venda, para te ter indicação, para o fulano te indicar e tal. Eu praticamente trabalho só em indicação, né? Eu também, né? E você, Alessandro? Uma venda inesquecível? Eu vou usar também Vou usar o exemplo da primeira. Eu tenho 2, na verdade, sim, que poderia conta as duas, conta rapidinho, mas conta as duas. Né? A primeira venda foi para um cliente de locação, na verdade. Eu aluguei a casa e até uma pessoa que é conhecida no mercado aí, que foi pro Rogers Malgarim, né? O arquiteto, do proprietário da Vortex. Eu aluguei uma casa para ele, trabalhava na sua casa lá e atendi ele no aluguel, tá? Aluguei a casa e eu lembro que na época, uma casa com piscina e tudo, e o dia que ele estava chegando na casa, eu fui lá fazer uma vistoria e a piscina estava suja na casa. Pai, eu fui e eu comecei eu mesmo limpar, né? Porque eu tinha compromisso de entregar para ele e tal, e até que ele chegou na casa e viu ali aquela questão de eu estar limpando e eu disse, prometi de entregar a casa com a piscina limpa e assim vai ser, né? E tal. Daí no final daquela temporada estava saindo o lançamento do Porto Coronado. E daí eu levei, assim, eu lembro que o dia que eu levei para ele o folder, algum material do Porto Coronado, para ele que estava saindo na casa, eu entreguei o folder e disse, olha, que tem a oportunidade de comprar um terreno, tal, em lançamento e pagar parcelado, coisa assim, né? Daí ele disse, não sei se é muito uma boa e tal. Não, tu pode ir pagando parcelado, quando o condomínio ficar pronto, tu pensa o que tu vai fazer, né? E daí eu sei que a primeira venda essa aí foi ainda em parceria, porque eu não era um corretor credenciado, olha só como é que eles estavam fazendo na época, eu não era um corretor credenciado. Sim. E tive que fazer uma parceria com um corretor dentro da imobiliária lá, que trabalhava com o Porto Coronado. Enfim. E depois, uma venda essa foi bem desafiadora, porque foi na época da pandemia, eu estava vendendo uma casa no Enseada e tudo acertado, a venda à vista, o cliente já tinha pago o ITBI, uma casa assim na monta de 5 milhões e para a época era um valor, né? Era uma das casas numa linha das mais altas que tinha no condomínio. Então assim, não tinha complicação. Pagamento à vista na escritura, ITBI pago. Deu a pandemia, Porto Alegre, aquele negócio decretou fechamento de tudo. Sim. O proprietário da casa veio para a casa anunciada para passar o período da pandemia e tinha assim, Alessandro, daí nesse caso vamos suspender a venda. E o cliente louco para entrar na casa, tinha comprado a casa para dar de presente para a família. Sim.
Cara, eu tava no Rio de Janeiro nessa época, assim, eu sei que quando a pessoa me ligou para dizer que tinha suspendido a venda... Aqueles dias que parece que é para dar tudo errado. Bom, a situação não sabe agora, faz. assim, amoleci as pernas, cara. Amoleci que não prestou mais nada. Eu tava de férias com a família lá, assim, suspende, tudo vão voltar. Uhum. E, enfim, cara, foi... Para dizer assim, isso foi em março, acho que foi em março, mais ou menos. Sim, foi março, que daí veio a pandemia, né? Eu sei que a gente conseguiu fechar a venda 6 meses depois. Pá. 6 meses depois, eu ainda oferecia outras coisas para o cliente, né? Porque imagina assim, cliente que sem objeção nenhuma, pagamento em dinheiro, Sim, cash, na escritura, ele só tinha a única sem coisa mistério. sem mistério. E assim, foram noites e noites sem dormir. Assim, quase foi pro psicólogo, porque daí aquele negócio, tu trabalha, te dedica para chegar um cliente, daí tu faz todo o trabalho, enfim. A gente também não tinha a mensuração do que seria a pandemia na época, né? Sim. Mas aí, em agosto, a gente conseguiu fechar o negócio e o cliente comprou a casa. Então, ela é inesquecível pelos dois lados, né? Primeiro foi um drama tremendo. Claro, né? Que a gente sabe depois, né? Eu estava falando muito num foco da venda ali. Mas a gente, no início, ninguém tinha dimensão do que seria, né? Vendo a noção do que e foi. depois, sim. Daí até o cliente depois começou a entender também das coisas, né? De parte a parte. Sim. Porque que levou 6 meses para desenrolar, mas no final deu certo nesse caso. Maravilha. E, Orlan, uma perguntinha básica, assim, na nossa terceira temporada a gente alterou algumas perguntas, e uma das perguntas é o que tu faz para se tornar essa máquina de venda? Porque eu tô do outro lado, eu sei que os dois que estão aqui são máquinas de venda. Eu acho que a Arlan é mais máquina de venda, eu acho que ele tem mais autoridade nessa aí. Não, na verdade, assim, né? Como eu falei aqui, quando eu entrei para a profissão, eu entendi que não era só imóveis que eu tinha que aprender a lidar, eu tinha que aprender a lidar com pessoas, né? E para mim lidar com pessoas, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que ir atrás de curso e tal. E aí comecei a ir atrás. E são poucos, né, Arlan, que investe na profissão, né? Eu vi ele, que vão no imóvel, algumas coisas. A gente vai fazer alguns juntos, né? Ou melhor, se encontrar em curso, né? Em Porto Alegre, por exemplo. Mas teve um curso que eu fiz que me chamou muito a minha atenção, assim, que foi um divisor de águas para mim, que foi o Dale Carnegie, que é um curso de autoconhecimento, de como tu te importa, de como tu entende o outro lado, entendeu? Porque às vezes o corretor ele está no calor do negócio ali e ele não está entendendo o que está acontecendo com o cliente, por que ele não quer fazer assim, por que ele não quer fazer assado. Então aí isso me ajudou bastante. Não escuta muitas vezes as dor, né? E aí isso me ajudou bastante, assim. Aí eu evoluí como profissional e como pessoa, assim, até em casa, tudo assim, sabe? Dentro do escritório. Quando a palestra eu falo assim, não é que eu sei muito mais do que os outros meus colegas, é que eu errei muitas vezes mais, né? Mas é que o nosso erro faz a gente crescer, né? E a gente quando a gente começa a se profissionalizar assim, quando o cara te manda uma mensagem, tu já sabe o que ele tu já sabe qual vai ser a próxima resposta. Se tu responder, entendeu? Então tu já tá um pouco na frente, assim, entendeu? Porque como tu tá lidando com aquilo ali diariamente, é o teu negócio, tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Da forma que o cara te fala, da forma como ele te responde, do silêncio que ele tem, do desespero que ele tem. Então, tudo ajuda a tu ter um resultado melhor, assim, no final das contas, né? E claro, né? Eu sempre cuido, assim, quando eu faço um negócio, eu sou uma pessoa que o meu atendimento eu tento ser o gentleman, né, dos corretores, né, entendeu? Troca luz, troca água, troca condomínio, dá pós-venda, ganha presente, né? Então, assim, eu não me preocupo muito com o que eu vou gastar para poder deixar ele satisfeito. Sim. Né? A minha maior satisfação é ter ele satisfeito com o negócio feito, tanto um lado como o outro, né? Como o vendedor, como o comprador, né? Então, por isso que eu acabo tendo os resultados assim melhores, porque daí sempre vem indicação, né? E o nosso ganho, eu sei que tu performou bem num condomínio aí agora, por último aí. Eu não trabalho esse condomínio, não vou falar o nome, porque me aprontaram algumas, deixa, isso é passado. Mas vamos lá, tu também tem teus métodos. Não, a gente procura, assim, eu acho que, identificando bem o que o Arlan também comentou, eu acho que, assim, o profissional, né, o corretor, ele precisa entender o papel dele, ele tem que
fazer um excelente atendimento, e às vezes o pessoal acha que tu fazer um excelente atendimento é tu servir a todo momento o cliente, e não é exatamente isso ou apenas isso, né? Sim. É tu ter um compromisso também com a verdade do atendimento, com seja, às vezes a gente trabalha muito no mercado avulso também, né? Que ele demanda um conhecimento e uma técnica maior, né, do que tu vender lançamento. Exatamente. Né? Porque tu tá ali com duas partes interessadas em fechar um negócio, mas cada uma defendendo, né, os seus interesses. E o corretor ele fica no meio, muitas vezes. Então, assim, se tu não tiver hoje uma atuação... Uma habilidade, né? Uma habilidade de entender as pessoas, eu acho que o corretor ele acaba indo muito para uma região de conflito, assim, no negócio. E eu sempre digo isso dentro do escritório. A grande maioria dos negócios eles não avançam, não é por falta da questão financeira. Não é a questão financeira. É muito pela ausência de alinhamento ali, às vezes de comunicação, clareza, né? Clareza de comunicação, melhor entendimento das coisas. Então, gente, eu sempre procurei entender muito bem as pessoas, assim, e às vezes até assim, tu ficar... Não colocar o interesse do corretor da venda em primeiro lugar. Eu acho que isso é a primeira coisa que o cliente percebe. Também tu perde muito a autoridade, né? E quando tu começa a empurrar a coisa, né? O corretor pelado. Pressão, exatamente. Né? Colocar pressão, só que isso acaba sendo um efeito cascata, né? A gente não sabe o que inicia primeiro. Porque se ele começa a se comportar mal, evidentemente ele vai vender menos, cada vez menos. Exato. E cada vez mais ele vai ter a necessidade da venda. Sim. E daí ele cada vez mais vai estar pressionando quem tiver interesse em fazer negócio. Cada vez mais ele vai colocar o cliente a correr, né? Então eu sempre percebi isso e a gente tenta construir isso dentro do escritório, assim. Mas então eu sempre trabalhei de uma forma muito tranquila e às vezes assim é óbvio que a gente tem interesse, tem as nossas necessidades. Tem os momentos de pressão, né? Exatamente. Tem os momentos de pressão, tem os momentos de tu mais calmo e tal. Existe, né? Os time, né? Mas se tu for atuar só olhando para o teu lado, tu não vai conseguir as coisas. Não vai. A gente tem que entender que a família também tem o seu tempo, né? O comprador, o vendedor, as pessoas precisam se comunicar. Hoje, apesar de ter aí, né, a tecnologia facilita, mas às vezes as pessoas... A gente tem um caso, a gente vendeu um terreno agora, esses dias, que o cliente pediu 15 dias para dar o retorno, o vendedor. 15 dias, sabe? Daí Não passei por isso ainda. 15 dias, pediu... Não, eu estava junto na reunião, tá? E daí assim, será que tu conseguiria antes desse prazo? Não, é porque assim, eu tenho minha demanda, daí eu vou ter um agendamento com a minha família e daí eu vou tocar no assunto. Mas sim, se eu estou te pedindo os 15 dias é porque eu acho que tem chance de... Haja coração, que nem diz o Galvão E daí Bueno. assim, então 15 dias. Então, daí tu tem que... Se tu não entender isso, se tu não entender essa parte, tu vai... Ou se tu acelerar, preciso do retorno amanhã, o cliente vai dizer, então... Não, nós vamos perder o negócio. Daí tá, então vamos perder o negócio. E daí, sabe? Então é isso. E na questão de lançamentos, né, como tocou no assunto, o lançamento ele é uma questão que tu trabalha totalmente diferente, né, do mercado avulso, assim, vamos dizer. O lançamento, se tu não tiver... O pessoal acha que é simplesmente tu botar o produto dentro do escritório e atuar. É uma coisa muito, muito diferente disso. É o time mesmo que... Tem que abraçar o produto, né? Desse lançamento aí, por exemplo, eu vendi um terreno. O restante foi a equipe toda. E também a equipe sabe assim, ó, o compromisso está com vocês. Quem vai vencer serão vocês. Né? Não é a gente atuar. Claro que assim, né, eu enxerguei isso muito o tipo de produto para os corretores, né? Talvez se fosse outros produtos como a Litoral trabalhou muito bem lá no Harmony, né, em Capão. Sim. Daí é evidente que é um ticket maior, tu precisa de um respaldo maior, os clientes têm outro tipo de comportamento. É outro nicho, tu vai para um outro nicho de mercado, né? Então, assim, eu acho que também isso é uma inteligência, assim, onde é que nós podemos atuar e atuar bem. Foco, né? Isso aí. Onde é que nós podemos focar, né? Focar juntos. Né? Exatamente. Tá. E me diz uma coisa assim, já pensou em desistir? Já pensei. Não, ele dizia todo dia. Até hoje não é fácil, né? A gente trabalha ainda mais agora na era digital, né? Antes, agora a gente tem que ser videomaker, tem que falar na câmera, tem que ser profissional, tem que ser psicólogo, tem que viajar. Onipresença, né? É desafiador todo dia, né? A gente chegar na venda, né? A gente chegar e fazer os corretores chegarem na venda também, né? Isso é uma coisa que é um desafio diário, assim, e vai ser infinitamente, né? Não vai ter um dia que vai ser 1000 maravilhas, né?
buquê de rosas aqui, ó. Não, tá tudo lindo e maravilhoso, tudo colorido aqui. Não é assim, né? Já passei bastante... Teve um momento, assim... Eu tava recente entrado na Paulo Garcia e tal, e aí tava me engrenando ali, tava me adaptando ali à cultura deles ali. E tava num momento bem difícil, assim, financeiro, assim. Bem difícil. Aí foi eu e um corretor para Porto Alegre tentar fazer umas visitas para alguns clientes, né? E aí chegamos em Porto Alegre, não conseguimos visitar ninguém, não deu certo e tal. E nós já tava no vermelho, já com cartão de crédito, coisa nada. Aí, cara, daí ele tinha uma loja de roupa em Gramado. Daí ele disse, não, cara, vamos lá em Gramado, que eu vou lá cobrar esse cheque dessa mulher aqui e tal. Vamos ver se eu consigo pegar esse valor. Se eu conseguir pegar esse valor, metade é teu, metade é meu. Depois tu me paga quando tu vender. Não, vamos lá então. Chegamos lá, a mulher não tava. Deu com a cara na parede. Aí eu... Não, mas vamos ali no caixa do Bradesco para ver se eu consigo... Se eu tenho algum crédito minuto, alguma coisa aí. E eu tinha R$800 de crédito minuto. E eu tirei os R$800, eu dei R$400 para ele e fiquei com 400 para mim. Naquele dia, essa foi a nossa vitória. Isso, que loucura, né? Uhum. Cara, nós voltamos assim, ó, muito felizes, assim, pela Rota do Sol e tal. E aí depois as coisas começaram a acontecer. E naquele dia, eu coloquei assim, uma meta para mim, assim, que eu não ia mais passar por aquilo ali, assim, sabe? E aí, sempre tive muita constância nos negócios, assim. Eu hoje, assim, eu tenho 16 anos de mercado. Eu acho que se eu fiquei, eu acho que uns 6 meses sem vender no máximo é muito. Todo mês eu vendo, assim, sabe? E quando eu fico sem vender um mês, eu vendo duas vendas no outro mês e tal, entendeu? Então, eu consigo ter uma constância muito forte, assim, sabe? Hoje já não faço mais tanta força... Porque tem muita gente tem muita gente que me indica, eu tenho os corretores para dar o suporte, para dar todo o respaldo e tal. Mas mesmo assim, né, com a disciplina que eu tenho diariamente e tal, a gente consegue. E hoje eu acho que tu acaba vendendo através dos corretores também, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar também, porque às vezes a gente sabe que o corretor que está iniciando, ele tem faz a venda para ele lá, né? Então assim, a gente percebe isso, que, por exemplo, lá no escritório a gente, a não ser o lançamento, que às vezes o lançamento não tem o domínio de toda a jornada, né? Porque o cliente não precisa falar contigo, às vezes ele já vem que já tem o interesse no produto, mas o mercado avulso, queira ou não, a gente tem uma parcela, né, dessa venda. Então, tu dedica ali o tempo. Então, eu meio que faço esse contraponto, assim, porque, claro que tem a venda nossa, né? Mas a venda que a gente ajuda o corretor, a própria empresa, ela acaba sendo também a tua dedicação ali, né? Sim. E tu já pensou, Alessandro, aproveitando um gancho? Já pensei em algumas vezes, assim, né? Eu acho que momentos, assim, bem de inflexão, já tive alguns, mesmo. E um fato, assim, eu acho que quando eu montei a Cube, na época tinha um sócio, né? E foi 2019... A gente montou com uma ideia de negócio totalmente para a época disruptiva e tal, e que não deu nada certo, na verdade, assim, vamos dizer. Também a gente não sabia que a pandemia viria para mudar tudo, né? Chacoalhar tudo. Sim, Porque a ideia também era uma mulher de mais relacionamento, das coisas mais lentas, assim, porque ia atuar com foco específico no relacionamento. E até então... Daí a gente viu que eu fiquei sozinho, depois o Igor saiu para uma outra atividade e eu fiquei na imobiliária. E ali eu vi que era um desafio. Era um desafio. E eu disse, mas por quê, né? Por que eu vou continuar aqui nesse negócio? Daí eu pensei assim, mas acho que eu tenho um nome no mercado, também tenho condições de seguir. Podia também me associar a alguma outra empresa, mas eu tinha meu plano ali e não, vamos seguir. Então, daí minha esposa veio de um tempo trabalhar junto. Acho que ali as coisas, o Murilo também, que é o meu filho, né? Vieram também para contribuir e o negócio estabilizou e foi, sabe? Mas assim, eu acho que a gente tem o empresário, ele tem os dias que eu digo assim, que são cinzas, né? Mas no outro dia tu já tem uma boa reunião, daqui a pouco no outro dia tu vai ter uma coisa que é mais neutra. A gente está acostumado. Eu estava assistindo até um outro podcast esses dias que a pessoa estava comentando que tu não tem um grande problema na imobiliária, né, para lidar. Tu tem pequenas coisas diariamente, né? Tu tem pequenas coisas diariamente que tu vai. Então assim, tu não tem aquele problemão mesmo, né? Sim. Porque tu não tem que comprar produto para estocar, tu não tem
tu tem que administrar o teu negócio, pessoas que estão ali, né? E por criar exemplo, cultura e tal, ter gente para trabalhar, né? Exato, é cuidar muito do ambiente, né? Do ambiente. Tá falando com o Adriano, que é o Adriano Rihanna, esses dias daí ele tava falando, cara, como é que tá o negócio? Não, tá bem, cara, a gente tá trabalhando, tá tudo certo, com saúde. Ele disse, esses dias eu li algo que dizia assim, se tu tá com problema de saúde, tu tem um problema, que é o teu único problema, né? E se tu tá bem de saúde, então tu vai cuidar dos outros problemas que são diversos que tu tem na empresa e tal. Mas assim, se a gente tem saúde, é agradecer. E acho que a gente está acostumado também, tem uma questão hoje que é importante, que as redes sociais nos põem ali não digo teste, mas a tu fazer aquela espécie de comparativo, né, a todo momento. Então, assim, eu acho que todas as empresas aqui, elas são empresas, né, boas. Só que a gente fica sempre querendo algo mais. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Como diz o ditado, né? Exato, cara. Exato. A gente está com 40 minutos, está chegando tá indo rápido, hein? Rápido. Vocês vão ter que prometer voltar, viu? Sim. Vocês vão ter que voltar. Vamos aproveitar esses últimos 5 minutos aí para falar um pouco da SOCICS. Hoje eles estão na frente da nossa Associação de Corretores, que é um marco no Rio Grande do Sul. São poucos locais que têm uma associação igual a nossa, com sede própria e tudo. Eu tenho um diploma que eu ganhei da SOCICS. Eu honro ao mérito pelo meu desempenho na época da SOCICS, quando ela iniciou. Você sabia disso? Que legal. Sim, eu tenho ele guardado até hoje. Assim, foi na época que a gente montou isso. Lá, acho que foi 92, 93, nem sei. Foi naquela época. E tenho guardado até hoje. Como é que está sendo essa nova... E se puder falar um pouquinho rapidinho, vocês estão fazendo um grande evento, né? Vai ser uma festa muito bacana. Sim. Provavelmente o podcast vai vir ao ar já quando já aconteceu a festa. Fala um pouco desse novo projeto de vocês. Porque quem olha de fora diz que é fácil, né? Só quem está lá dentro que sabe as broncas. Quer começar? Eu vou falar rapidamente, assim, eu acho que a gente tá num nível de satisfação, assim, enorme, porque 2 pontos, né? A questão da associação, a gente notou uma participação muito forte dos incorporadores, dos empresários, assim. Acho que um respeito que eles têm pela SOCICS, né? Por toda a categoria, pelas imobiliárias que ali estão, pelos corretores. Acho que isso já mostra um nível de satisfação assim enorme. Mas quem está fazendo, acho que levando assim esse mérito aí todo é uma boa parte da diretoria que está presente. Sim. Né, que contribui. Sim, ninguém faz sozinho também. Não, ninguém faz, né? Ninguém faz e a gente nem tem essa pretensão, assim, né? Sempre quando o Arlan começou a montar ali a questão da diretoria, deixou isso bem claro, assim, que a gente conta com a participação de todos. Sim. E o Arlan tem tido um papel fundamental aí e até aqui quero dar os parabéns para ele, porque a questão da festa também, ele puxou à frente ali e começou a fazer esse movimento. Então, muito pelo papel dele. Inclusive, eu vou dar os livros, né? Eu comprei uma remessa e vai vir com o selo de best-seller, então eu vou deixar para dar para o pessoal. Legal. E eu vou levar para vocês distribuírem lá, sortearem, se quiser, já com o selo. Sim, legal, isso bacana. É legal, bacana. A gente já está com 8.000 unidades vendidas. Nossa. Que legal, que legal. Bom, com relação à associação, né, como o Alessandro falou, a gente está tendo assim um apoio muito bacana assim das incorporadoras, dos construtores, né, dos comércios, né, os comércios locais, né, prefeitura, porque hoje a gente tem alguns convênios, né, com os comércios também, que o corretor tem algumas vantagens, ganha desconto aqui, ganha desconto lá e tal, né. Tem a questão das incorporadoras que estão bem enganjados ali também, né? A gente, para fazer essa festa, a gente precisa de patrocinador, porque a associação é um órgão que não tem financeiramente a prefeitura conseguiu ajudar. Sim, a prefeitura o poder público também muito parceiro, assim, como sempre foi, né? Sempre foi. Pelo menos na gestão do atual prefeito, ele sempre foi um cara que vestiu muito a camisa dos corretores de imóveis, né? Então, assim, a festa, vai ser incrível. A festa vai ser maravilhosa, assim. São 17 construtoras, né, incorporadoras que apoiaram, né, a associação para fazer
a festa, mais os apoiadores. Vão dar um troféu também? Sim. Olha aí, já temos novidades aí. Vai ter uma... A gente quis mudar um pouco, assim, né? Começando pelo nome, a Six Fest, né? Como é o dia do corretor, é um dia para comemorar, para celebrar, né? Não é um dia para nós ir ali... E somente os corretores, é corretor com as esposas? Como é que vocês organizaram isso? A gente organizou somente corretor. Somente corretor e corretora. Porque hoje aqui em Xangri-Lá a gente já tem 400 corretores associados. Nossa senhora, não tinha essa noção. Então, assim... Imagina se for nós levar as esposas, daria 800 tem pessoas. bastante corretor. A minha esposa é sócia na empresa, mas tem bastante corretor, mas daí já ia aumentar mais umas 300 pessoas, já ia para no mínimo 700. Mas, por exemplo, cada imobiliária associada ali tem a nossa secretária, a Lisandra, ela atualiza o número de corretores que tem nessa imobiliária e a gente vai dar uma pulseira para cada corretor e participar. Show de bola. Então, assim, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é um evento importante porque todos nós merecemos. A gente trabalha bastante. Sim, a gente viaja bastante. E o mercado ele é o que é hoje, né? Graças ao trabalho e empenho de todos, né? São dois mercados. Eu invisto muito em Alphaville. Eu tenho algumas sociedades lá para cima e eu tenho trazido alguns empreendedores de lá para eles notarem, porque existem 2 cases no Brasil, que é Xangri-Lá e Lourenço lá em São Paulo. Lá também tem um... Já ouvi falar, já. São Lourenço. Lá tem uma área só de condomínios igual aqui. Entendeu? Tem. Mas são cases separados. Só que aqui é maior que Alphaville, porque Alphaville tem 42 condomínios. Sendo que é para moradia e não é todos alto luxo. Tem vários, né? Mas não são todos alto luxo. Os últimos agora que têm sido maiores. O que é alto luxo mesmo é a fazenda lá. Fazenda Boa Vista, né? Isso. Está surgindo uma maior agora, mais chique que a fazenda. Sim. Com terreno de 40 mil metros, com ali ponto no próprio terreno. Porque tem um nicho dentro da Fazenda Boa Vista que quer sair dali porque está muito tumultuado. Mas então eu estou trazendo esse pessoal para cá. E isso é importante. Sim. Isso é importante. Então é importante vocês fazer esse evento para nós corretores, porque a gente fez esse diferencial no Brasil. E cada um de alguma forma ajudou, né? Sem dúvida. A gente vai ser uma festa toda free para os corretores. Porque, como tu falou, a gente tem um trabalho, uma responsabilidade, um compromisso no desenvolvimento, no crescimento da praia, assim, junto com as incorporadoras, né? Elas projetam, a gente entra na parte comercial, né? Faz a nossa parte bem feita, entendeu? Entrega resultado e tal, né? Todo mundo veste essa camisa de fazer acontecer as coisas, né? Então, nada mais justo nós ter esse dia especial aí, né? Sim. Vai ser bacana, vai ser legal, vai ser uma coisa bem legal mesmo para nós aproveitar. Mas, gente, assim, a primeira coisa, vocês têm que prometer que vão ter que voltar. A gente vai ter que falar o pós-festa, dos erros e acertos, que foi muito rápido mesmo, passou os 45 minutos. Eu não consegui, eu tinha 12 perguntas, só consegui fazer 6. Então, eu vou agradecer os patrocinadores, depois vou deixar 1 minuto para vocês deixarem um recado para os corretores, o nosso público maior é o corretor que está iniciando a carreira profissional. Deixar um recado que seja importante, porque muitas vezes, todos nós já pensamos em desistir, né? Sim. E em algum momento é difícil, mas é bom escutar quem já passou por esse processo. Para ver que é um processo que todo mundo passa, né? Não é a dor que ele está sentindo não é a única, é a dor que nós já tivemos. Né? Isso aí. Mas eu quero agradecer a Joalheria Silva, a imobiliária Casa Líder aqui de Xangri-Lá, a Halp Construtora, que vem vindo com um projeto novo aí no nosso litoral. Muito bom. O Verano Condomínio aí, que foi um sucesso de vendas. O bairro Brisas de Osório, condomínio Amalfi. A imobiliária Novo Lar, né? Agora está fazendo franquia, né? Vai franquear. E a Lucimília, que trabalha com financiamentos bancários. Então, deixa 1 minuto para cada um aí despedir, deixar um recado e falar um pouco da família de vocês e, no final, deixar um recado para esses corretores. Bom, então, acho que o recado para o corretor que está iniciando, eu diria assim, ele precisa estudar bastante, né? Ter foco na profissão e também saber assim, a sua essência, né? Não adianta tu querer buscar algo que não seja a tua essência.
Então, assim, se a tua essência é de atender o cliente, de falar a verdade sempre na negociação, tu vai ser uma pessoa que vai ter sucesso no mercado imobiliário. Claro que talvez esse sucesso não é do dia para a noite, mas ele tem que ter persistência. E aproveitar sempre o período que possa, sempre se aprimorar e estudar. Acho que os livros, são um bom material, né? Material curado, que eu digo, e barato, né? Porque às vezes na internet, nem sempre todos que estão ali na internet, eles têm realmente uma história, mas os livros, eles já são um material muito mais curado. A família, acho que ela é a base de tudo. A gente, graças a Deus, eu tenho a minha família junto comigo. A gente se vê todo dia, pai, mãe, meus irmãos. Tem um que trabalha em Porto Alegre, mas tem outro irmão que trabalha comigo, né? Esposa e filho na imobiliária. Então, acho que a gente não só agradecer mesmo, um período assim de gratidão, porque a família é a base, é o que nos mantém, né? Como um espírito de luta, de desafios todo dia. É isso. Obrigado pela oportunidade aqui, Marcos. Não, capaz, vocês têm que concorrer. Lembrando que todo mundo que participa do Corretor em Foco, em outubro, novembro do ano que vem, tem a eleição dos melhores corretores. Bom, o recado que eu deixo para os profissionais da área, para os corretores de imóveis, estudem, né, como o Alessandro falou, invistam na profissão. Né? Às vezes tu faz uma venda e tu não está pensando em te qualificar, em melhorar, né? Isso é muito importante para que tu consiga alcançar resultados diferentes dos demais, né? E hoje eu vejo pela minha empresa, por exemplo, eu vejo que hoje a tecnologia, as redes sociais, às vezes estão atrapalhando um pouco o foco dos corretores. Às vezes eles estão ali nas redes sociais achando que estão fazendo alguma coisa e não estão fazendo o que realmente é para fazer. Então, assim, corretor tem que ser corretor, não fazer um teatro. Isso aí. Então, assim, o conselho que eu dou é vocês colocarem um limite diário de vocês estarem ali nas redes sociais para não atrapalhar o foco de vocês no trabalho, se qualificar, né? Estudem sobre pessoas, sobre processo, né? Existe hoje tudo que em qualquer tipo de área existe o processo para te ter o resultado naquilo. Hoje as vendas existe um processo para te poder chegar lá na dita cuja que é a venda, né? Então, assim, tu tem que fazer o processo do início ao fim. Se tu deixar alguma coisa fora do processo, tu não vai ter o resultado que tu vai almejar. Então, assim, faz o processo, estuda, larga um pouco de mão as redes sociais, porque as redes sociais é muito barulho, é muita comparação com todo gente. Todo mundo lá é feliz, todo mundo bate meta. A realidade é aqui, é agora, é o presente que tu tá, é o local que tu tá, é o que tu vai fazer, entendeu? E é a ação que tu vai ter daqui a 1 minuto, entende? Então, esse é o recado que eu deixo para os corretores. E com relação à família, como o Alessandro falou, é a base de tudo, né? Eu tô com a minha esposa já fazem 16 anos também, 17 anos já, né? Oficializamos o nosso casamento faz 2 anos. Casou há pouco, né? É um absurdo isso, mas casou. Eu tive que experimentar ela em todas as fases, né? Como namorada, né? como esposa em casa, como mãe de um filho, mãe de 2 filhos. Depois eu casei. Daí. Minha filha tá nessa, ela está namorando uns 16 anos também. Vai casar, logo tomara. Ela vai casar. Mas minha esposa é maravilhosa, né? Brincadeiras à parte, meus filhos e tal. Então, assim, a gente tem que ter uma base muito sólida, né? Tem que ter a raiz forte ali para nós poder levantar todo dia, ter um propósito, né? Ter por quem, né? Fazer todos os dias o que a gente faz, né? E eles são são o que nos move, que nos deixam sempre motivados para nós seguir em frente. E é isso aí. É isso aí, gente. Eles deram a palavra deles que eles vão voltar para a gente aprender mais com eles. Agradeço quem ficou até o final aí, ao próximo podcast Corretor em Foco. Obrigado, valeu. Obrigado. Até mais.